Viramos, queridos, de mês, viramos de semestre. Já passou metade do ano. Estamos na segunda metade e temos caminhado perseverantemente sob perseverança, né? Perseverando aí no nosso assunto, no nosso tema, no mês de julho agora, começamos a parar e pensar um pouco sobre perseverar na comunhão. E queremos trabalhar nesse mês o poder, a força da comunhão, os benefícios da igreja unida, da igreja coesa, da igreja se movendo como corpo de Cristo na unidade da fé. Queria convidar você para abrir no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos. Quero trabalhar esse tema com vocês a partir aqui do livro de Atos, a partir do ensino da palavra de Deus, a importância de estar juntos, a importância do congregar, a importância do encontrar, a importância do reunir e do caminhar unidos. Eu quero trabalhar aqui com você como esse conceito é importante já no nascimento da igreja, já no início dela, e essa é uma das marcas fundamentais do DNA da igreja de Cristo Jesus, e que quando a igreja opera na perspectiva da individualidade, seja dentro de uma igreja local, cada um por si, ou seja, num conjunto de igrejas da região, cada uma por si, esse não é um modelo bíblico, esse não é o modus operandi da igreja de Cristo Jesus em seu DNA, em sua natureza inicial. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, ele já nos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com suas mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. O texto vai dizer aqui que eles estão em Jerusalém, entraram, subiram em um cenáculo, versículo 13, e fizeram o quê? Se reuniram, se uniram em oração, se reuniram em um lugar em oração. No capítulo 2, versículo 1, nos fala do evento mais importante depois da morte e ressurreição de Jesus, um evento que é o impulsionador da vida da igreja, que faz a igreja ser igreja, que faz a igreja ter o poder para a missão que o Senhor Jesus confiou a ela antes de sua ascensão. Versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pergunta: Deus poderia derramar o Espírito Santo sobre a igreja, estando cada um em suas casas? Podia ou não? Mas Deus quis derramar o Espírito Santo sobre a igreja quando ela estava reunida. Porque para Deus é mais importante a igreja, é mais estratégico agir a partir da igreja reunida. Por isso ele derrama o Espírito Santo sobre ela quando ela está reunida. Capítulo 2 ainda caminha para o versículo 44. Versículo 42 em diante diz: perseveravam na doutrina. Aqui você vê a perseverança da igreja, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Leia comigo o 44. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Até aqui, você vê mais uma vez que aqueles que creram, eles estavam juntos, eles se reuniam, eles se congregavam para juntos adorar, juntos edificarem-se mutuamente. O unir, o reunir é extremamente importante. Caminha um pouco mais, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23. Ele diz assim: Pedro e João haviam sido presos, proibidos de pregar o evangelho. Quando saem da prisão, vão até a igreja para reportar a oposição que se levantou, mas diz assim o versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há. E assim eles seguem na oração. Mas eles estavam reunidos. Quando João e Pedro saem da prisão, vão até os irmãos reunidos, reportam o que estava acontecendo, quais eram as últimas notícias. E quando os irmãos recebem as últimas notícias, diz o texto, unânimes, eles levantam a voz a Deus e oram. Unânimes, eles oram ao Senhor. Há uma unanimidade, uma coesão, há uma unidade em prol da oração. Capítulo 4 ainda, versículo 32, diz o texto, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Ou seja, da multidão, agora não são 12, não são 120, não são 500 pessoas, nem são mais as 3.000 pessoas do capítulo 2, é muito mais do que isso. Agora é uma multidão de pessoas que creu no Senhor Jesus, e ele diz, dessa multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Os sentimentos e os pensamentos são coesos. Os sentimentos e os pensamentos são alinhados. E há uma harmonia de comunhão na vida da igreja. Capítulo 12 de Atos, versículo de número 12. Uma outra ocasião, Pedro e Tiago haviam sido presos. Tiago havia sido executado por Herodes logo que foi preso. Pedro foi guardado para ser executado depois da Páscoa. A igreja reúne-se, a igreja se une e ora intensamente por Pedro. O texto diz lá, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração contínua, intensa da igreja a favor. Havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro, enquanto esse estava preso. Versículo de número 12 fala que, depois que um anjo desceu à prisão onde Pedro estava, e o anjo o tirou daquela prisão, o libertou de forma sobrenatural, de forma miraculosa, Pedro, andando pela rua da cidade de Jerusalém, decide ir à casa da Maria, mãe do João Marcos, é o que diz o versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e elas estavam reunidas e oravam na casa de Maria, mãe de João Marcos. Queridos, aqui nós vemos como que Atos trata essa questão de estavam juntos, de que ergueram a voz unânimes. Nós percebemos aqui, com esses versículos, a importância da unidade, a importância da comunhão para a igreja. Nós vivemos dentro de uma comunidade global dividida, que aliás nunca foi unida. Vivemos o ambiente de uma nação dividida politicamente, dividida e se classificando racialmente. Vivemos numa sociedade dividida e se classificando por posição econômica, dividida entre, algumas vezes, como tentam alguns, em burguesia, proletariado e outros formatos mais que se pensam, dividida por barreiras colocadas nos corações e nas mentes. Mas a comunidade da fé é a comunidade sem barreiras. É a comunidade da comunhão, da harmonia, da unidade, do amor, da proximidade. O texto nos fala de juntos. Havia uma multidão de pessoas que creu no Senhor, mas estavam com os corações pulsando na mesma frequência, estavam com as linhas de raciocínio seguindo coesas na mesma direção. Isso é algo milagroso, não é da natureza humana a unidade, mas
é da natureza divina a unidade. A unidade é atributo divino compartilhado com a humanidade. E a igreja está no mesmo lugar por diversas vezes orando, e daí a prática da igreja reunir-se dominicalmente, semanalmente, das várias formas de reuniões, sejam os cultos públicos dominicais, sejam as pequenas células, os pequenos grupos que reúnem nas casas, que se reúnem de casa em casa. Aliás, deixa eu te perguntar, você faz parte de um pequeno grupo dessa igreja? Se não faz, por que ainda não faz? Você podia perguntar para quem está do lado assim, por que você ainda não está num grupo pequeno? Aí, se você também não está, você cora de vergonha, porque ele pode devolver a pergunta e dizer assim, e você, tomou jeito ou não? Nós temos 26 PGs espalhados pela cidade, reunindo semanalmente. PG até em espanhol, PG em inglês. Tem um PG aqui na igreja, small group, esse não é nem pequeno grupo, small group. Tem também, você vem treinar o inglês, evangelizar em inglês e aprender a Bíblia. E desfrutar de comunhão, se relacionar em inglês, em espanhol, em português. Dia 12 nós temos o encerramento dos PGs desse primeiro semestre. Temos um intervalo em julho, retomamos em agosto. Alguns têm tanta comunhão que nem param. Nós damos férias, a turma continua reunida. Porque é relacionamento, é a importância do estar juntos. É a importância da comunhão, do relacionamento. Estão juntos no mesmo lugar. Estão juntos com o mesmo sentimento. O sentimento une. Seja raiva, às vezes as pessoas se unem por raiva comum. Não é? Mas a igreja reúne por amor comum. Amamos o mesmo Deus. Amamos as mesmas coisas. Então, o sentimento, a alegria, o amor, o motivo é o mesmo, é a ordem de Deus. O propósito é o mesmo, ser igreja, unidos, reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, reunidos no mesmo sentimento, reunidos no mesmo motivo. Isso é a razão que nos movimenta, nos mobiliza na direção uns dos outros. Bom, a unidade é extremamente importante para a vida da igreja. A comunhão é extremamente preciosa para a vida da igreja. Um dos sinais de saúde de uma igreja, de saúde de uma comunidade, é a comunhão. Igrejas que morrem por diversas vezes, o processo de declínio e morte de uma igreja local começa com a falta de comunhão. Sabemos, a comunhão, que no grego é koinonia, não pode virar koinonite. O que é koinonite? Koinonite é a doença da comunhão. Quando a igreja fica fechada e é só o grupinho, é só o povo ali, só aquela pequena família da fé. Quando chega alguém de fora, todo mundo olha atravessado estranho. O que você está fazendo aqui? Não é? Tem igreja assim, que quem vai nela se sente mal, se sente invasor. Não, a igreja não pode ser assim. A comunhão não pode virar koinonite, a comunhão é comunhão. E quem chega é bem-vindo, quem chega é acolhido, quem chega é abraçado. Não importa como vem, é abraçado, é acolhido. Para nós a questão é como ficará depois. Nós vamos trabalhar no discipulado. Vir pode vir de qualquer jeito, mas não ficará de qualquer jeito, não é? Será trabalhado e transformado no discipulado. Mas vamos lá. Por que a comunhão é importante para a vida da igreja? Porque a unidade, a comunhão expressa amor. A comunhão da igreja expressa amor. Quando a igreja está em comunhão, o amor é evidenciado. Quem ama quer estar junto. É verdade ou não é? Se o marido ama a esposa, ele quer ficar junto da esposa. Se ele não ama a esposa, ele fica no boteco até 2 da manhã, e do boteco dorme no sofá, sai cedo, vai trabalhar. Tem algo errado aí, não tem? Essa mulher fica distante do marido, tem algo estranho. Se 2 pessoas se amam, elas querem estar juntas.
Na família é assim, se a família se ama, domingo reúne, fica todo mundo embolado e briga um com o outro porque derramou macarrão na toalha branquinha, porque derramou suco de uva naquela toalha maravilhosa, branca da mãe, quebra a xícara e fala e tal, mas fica junto. Por quê? Porque tem uma coisa que une, chamada amor. Família, quando ama, fica unida, ela tem comunhão. As pessoas atravessam São Paulo para almoçar juntos. Já viu que coisa mais estranha é? O sujeito vem lá do interior para almoçar junto aqui em São Paulo, sai daqui, viaja 100 quilômetros para almoçar junto. Que comida gostosa é essa? Não é possível. Não é a comida, é a comunhão. É o amor. É a vontade de ver, é a vontade de abraçar, é a vontade de encontrar, é a vontade de conversar, de ouvir a voz, de sentir o cheiro, é a vontade de ter comunhão, é a vontade do contato físico, é o desejo que nasce no fato de que amamos estas pessoas. Então é assim, também com a igreja. Quando a igreja se ama, as pessoas querem se ver. As pessoas querem se encontrar. Não congregar é uma das expressões de falta do amor. Cresce no século 21 a ideia da igreja que não congrega. A ideia da igreja virtual. Da igreja meramente online. Aí é aquela amizade de Facebook. Quantos amigos você tem no Facebook? 5.000. Já começa que a ferramenta limita as amizades da gente, não é? Eu estou estourado há muitos anos. Não pode subir de 5.000. Já limita a quantidade. Mas também, vai dizer que amigo de Facebook é amigo? É amigo? Fica doente para você ver e vai para o hospital. Quanta gente do Facebook vai dar um like, vai curtir. Você posta uma foto internado no hospital, o sujeito curte. Ou seja, está gostando que você seja internado, não é? Deve ser. Umas coisas meio estranhas, né? Quem ama, irmãos, de fato quer encontrar, quer se unir, quer se reunir, quer estar juntos. Quem ama, quer estar perto. Tem um pastor amigo nosso, pastor Seni Tavares. Esse é um sujeito maluco. O pastor Jeremias estava internado no hospital. Ele veio do Canadá para visitar o Jeremias. E ele é louco, ele vem do Canadá, visita e volta para o Canadá. Sabe o que é isso? Amor. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, quer ouvir a voz. Quem ama, quer estar juntos, ou seja, a unidade da igreja, a comunhão, o estar juntos, o estar no mesmo lugar, o se unir é amor, e amor é o maior poder que a igreja tem. Vivemos num mundo de frieza, vivemos nesse mundo de ódio, vivemos no mundo de guerra, vivemos no mundo de competição, e Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Isso é um puxão de orelha para nós, igreja, que muitas vezes não amamos como Cristo mandou amar. Para nós, que por causa de questões pequenas, pífias, insignificantes, olhamos para alguém e dizemos, não suporto esse irmão. Que cara você tem para chegar diante de um Deus que tem todos os motivos para não suportar você, e por amor e graça, Ele te aceitou. Como você vai rejeitar alguém? Me explique. Comunhão é expressão da unidade, do amor a Deus. Nós nos unimos porque amamos Deus. Nós nos unimos porque temos em comum o amor ao mesmo Senhor, o amor ao mesmo Cristo que morreu na cruz por nós. Nós nos unimos porque temos em comum a mesma divindade, nós o adoramos, nós o amamos, nós o reverenciamos, nós o reconhecemos em nossas vidas, nós o reconhecemos na vida do irmão. E você tem que olhar e perceber a graça e a presença de Deus na vida do outro. E louvar a Deus pela presença dele na vida dos outros irmãos. É expressão de amor. Amor às pessoas.
A igreja tem que ser a comunidade que ama Deus. A igreja tem que ser a comunidade onde internamente as pessoas amam-se umas às outras. O coral tem que amar o pastor, tem que dar presente para o pastor. Aleluia. Distorcendo aqui, não é? O pastor tem que amar o coral. Os irmãos do coral têm que amar o louvor tem que amar o coral. Os idosos têm que amar os jovens têm que amar os idosos. As crianças precisam ser amadas e acolhidas. Você não pode olhar para elas, que criançada barulhenta, tira esses meninos daqui, não. Tragam mais meninos, produzam mais meninos. Aleluia, cadê as tanto de casamento que tem aí? Estou fazendo casamento todo sábado, vai ser... Nós vamos fazer o berçário do tamanho do templo. Vamos. Mas nós temos que amar as crianças. Criança não é sinal de problema, não é sinal de despesa, não é sinal de incômodo, pelo contrário, é alegria. Que elas corram, que elas falem, mas queremos ver crianças. Nós temos que amar as faixas etárias. A igreja tem que ser conhecida pelo amor interno. A igreja tem que ser conhecida pelo seu amor, pelos de fora. A igreja tem que amar os não da igreja. A igreja tem que amar seu bairro, tem que amar sua cidade, tem que amar a sua nação. A igreja tem que amar. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. O texto de Atos 2,42, que lemos um pedaço, diz que a igreja contava com a simpatia do povo. Mais tarde vem a perseguição, porque ela passa a contar com a antipatia, mas é por teologia, por concepção teológica diferente. O judaísmo não tolera a igreja, mais tarde o paganismo não tolera a igreja, mas no geral a igreja era vista e respeitada por seu amor, por sua graça. Quando um dos imperadores imperadores romanos quis decretar o extermínio da igreja, o que impediu a igreja de ser exterminada foi exatamente o seu amor. O amor da igreja. A igreja tem que amar o lugar onde está. Então, se você é crente, não xinga a sua cidade, não fala mal do seu bairro, ame seu bairro. Coopere com ele. Lute por ele, lute pela sua vizinhança, lute pela sua família, ame os seus familiares, ainda que eles te odeiem, responda com amor, porque a comunhão, irmãos, é expressão do amor. O amor é o tema do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor. O reino do amor, o reino de Deus é amor, paz, justiça, alegria no Espírito Santo de Deus. Ele não é comida, ele não é bebida. Ele é justiça, paz, amor, alegria no Espírito Santo de Deus. Isso é o reino. Ou seja, a igreja não pode ter espaço para rejeição, para o ódio, para a hostilidade, para a falta de gentileza. Para, em nome de Jesus, de ser ranzinza. Para, em nome de Jesus, de ser grosseiro com as pessoas. Porque gentileza é expressão de amor. Ele não merece ser bem tratado. Merece sim. Aliás, e ainda que não mereça, você não dá às pessoas o que elas merecem. Você dá às pessoas, em nome de Jesus, o que elas precisam. E ninguém precisa de hostilidade, e ninguém precisa de ódio. E as pessoas que mais odeiam, que são mais grosseiras, são as pessoas mais carentes que precisam de amor. Experimenta para ver. Essas pessoas que são assim, pimenta, grossas, dura, ranzinza. Dá um beijo na testa dele para você ver. Até te empurra, meio assim. Mas fala com ele, você é muito legal, gosto muito de você. Aí fica meio assim, perdido, não é? Fingindo que é bravo ainda, se perdendo a pose. Pois é. Trate bem. Gentileza 10. O amor tem que ser marca da comunidade, da fé. A unidade é a expressão do amor. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser amado. E a igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas se sentem, se percebem amadas, queridas, aceitas. Segundo lugar,
a comunhão, ela expressa amor. O amor de Deus se expressa através de nós, em nós. Em segundo lugar, a comunhão expressa humildade. A comunhão é o ambiente da humildade. Na comunhão, nós somos aperfeiçoados. Na comunhão, nós somos tratados por Deus. A comunhão expressa que eu não sou suficiente, que eu não me basto, que eu preciso das pessoas. Lembra daquele cântico já antigo? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos uns dos outros. Que coisa idiota é essa que a humanidade inventou do eu não preciso de você? Do marido que diz eu não preciso de você, da mulher que diz, do pai que diz ao filho, do filho que diz ao pai, do irmão que diz ao outro, dos crentes que dizem eu não preciso de igreja. Precisa sim. Eu preciso, você precisa, nós precisamos uns dos outros. A comunhão é expressão de humildade. Dizer que não precisa do outro é arrogância. Dizer que não precisa do outro é orgulho. Dizer que não precisa da igreja é se achar suficiente em si. Eu, sozinho, com a minha fé, com a minha crença, eu leio a Bíblia sozinho, eu faço as minhas orações sozinho. Pois é, você está tentando praticar sozinho uma fé que é coletiva. E que foi determinada para ser coletiva. E qual é a razão? A razão é porque você se acha suficiente, porque você se basta. Pois é, Jesus disse que no reino de Deus não tem lugar para pessoas que se bastam. O reino de Deus é lugar para pessoas carentes. O reino de Deus é lugar para pessoas insuficientes. O reino de Deus é lugar para pessoas necessitadas. O reino de Deus é lugar para pessoas que carecem umas das outras. O reconhecimento de que eu sou fracionado, de que eu não tenho as habilidades suficientes, de que eu não tenho a força suficiente, de que eu não me basto em mim mesmo. A unidade é a expressão de que eu não posso fazer a missão sozinho. Olha a ordem de Jesus: faça discípulos de todas as nações. Como cumprir essa missão sozinho? Como realizar essa tarefa sozinho? Como cumprir esse trabalho? Só eu, só na minha força? Não conseguirei, eu preciso da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes é tentação para uma denominação achar que ela cumprirá a missão sozinha. Às vezes o assembleano acha que só tem assembleano no mundo, não é? Às vezes o presbiteriano acha que é só presbiteriano que vai para o céu. Às vezes a igreja batista acha que é só batista. Mas, irmãos, quando olhamos para o tamanho da missão, nós percebemos que nós presbiterianos não conseguiremos fazer discípulos de todas as nações sozinhos. Nós não temos gente suficiente, nós não temos dinheiro suficiente, nós não temos expertise suficiente. Por isso que, em missões, é um negócio fantástico. As agências trabalham sempre em conjunto. Algumas vezes, para entrar em um determinado país, nós precisamos de uma igreja batista para conseguir o visto para o presbiteriano entrar. Às vezes nós precisamos, um batista precisa pedir visto a nós, ou para que nós o ajudemos a obter visto para um trabalho. E, dependendo da circunstância, a interdependência é tão clara, tão óbvia. Eu fui pregar numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos, uma igreja antiguíssima, uma das mais antigas dos Estados Unidos. E interessante, lá tem o culto primeiro dos nazarenos, eu fui pregar para os nazarenos, era uma igreja presbiteriana. Aí tinha uma igreja batista que reúne na mesma igreja, e tinha a igreja presbiteriana, que era a dona do templo, e tinha uma igreja presbiteriana coreana que reunia no mesmo templo. Pensa num negócio legal. Era igual estação de metrô, chegando gente, saindo gente, chegando gente, saindo gente. Porque era o mesmo local. Fizeram isso por quê? Por causa do custo alto do prédio. Se uniram em função do custo alto. Porque lá é difícil manter prédio. Unidade. A unidade expressa a nossa insuficiência em nós mesmos, e achar que eu sou independente é arrogância. Numa certa ocasião, dois aventureiros que gostavam de viajar para lugares exóticos, viajaram para um lugar extremamente frio e resolveram fazer uma jornada
por uma cadeia de montanhas e foram surpreendidos, era um caminho extremamente gelado, foram surpreendidos por uma nevasca e uma queda de temperatura absurda. É um local onde a temperatura pode cair para menos de 40, de repente. E eles fazendo sua caminhada, seu passeio, suas mochilas nas costas, a temperatura foi caindo, caindo. A situação de um deles se agravou fortemente, entrou numa situação de hipotermia e ele não conseguia andar, ele desmaiou. E o companheiro ficou ali tentando trazê-lo à consciência novamente. E ele volta rapidamente à consciência, mas muito fraco, passando muito mal. Ele disse ao companheiro, me deixa aqui, vai para você sobreviver. E o companheiro disse, não vou te deixar. Ele disse, não vai, porque você vai morrer se não me deixar. E aquele outro companheiro, então temoso, quando o seu companheiro desmaiou mais uma vez, ele tirou as mochilas, colocou aquele amigo nas costas e saiu andando pelo meio daquela nevasca, meio desorientado, sem saber direito para onde ia. Apenas localizou no mapa que havia uma pequena aldeia ali por perto, e ele vai na direção que ele entende que é daquela pequena aldeia, carregando seu amigo, caindo, arrastando, fazendo um esforço sobre-humano, carregando aquele seu amigo, até que finalmente ele consegue chegar naquela pequena aldeia. Quando chega, as pessoas rapidamente o acolhem, pegam o amigo, levam, o aquecem e começam, dão remédios e tratam e trabalham. Por viver naquele lugar, sabiam bem como resolver aquele tipo de situação. E por pouco, aquele homem perde a vida. Mas as pessoas daquela pequena aldeia conseguiram salvar aquele moço daquela situação que ele estava. E depois que ele volta a si, o amigo entra na tenda, na casa onde ele estava. Ele levanta, dá um abraço no amigo e diz assim, eu quero te agradecer, você salvou a minha vida. Aí a pessoa que estava ali vendo aquela cena disse, como assim ele salvou a sua vida? Ele não salvou a sua vida. Ambos salvaram a vida um do outro. Ele disse, como? Ele me carregou até aqui desacordado. Ele disse, é por isso, ninguém sobrevive andando sozinho numa nevasca dessa. Nós nunca ouvimos falar de alguém que andou numa nevasca dessa e sobreviveu. Ele sobreviveu exatamente porque te carregou nas costas. Se ele tivesse abandonado você, teria morrido congelado. O esforço que ele fez e o calor dos corpos atritando um ao outro é que permitiu a sobrevivência de vocês dois. Então, nenhum mais forte salva a si mesmo. Mesmo carregando o outro nas costas, nós não somos suficientes. Não temos o mérito. Mas nós nos ajudamos uns aos outros, irmãos. A comunhão é extremamente importante. Ela expressa a humildade, ela nos quebranta, ela nos humilha, ela nos mostra que nenhum de nós é o centro das atenções, mas que aquele que nos une, aquele que nos é comum, nosso Senhor, nosso Salvador, é o ponto de convergência nosso. A igreja não reúne em volta do pastor. A igreja não reúne em volta do coral. A igreja não reúne em volta do grupo de música. A igreja não reúne em volta do ministério de ação social. A igreja não reúne em volta de um ministério de jovens. Não. A igreja reúne em torno do Senhor Jesus Cristo, que é o centro da igreja. E todos nós precisamos de Cristo. E todos nós precisamos uns dos outros. Terceiro e último. A comunhão expressa identidade. Ela expressa amor. Ela expressa humildade. A comunhão expressa a identidade. O que somos, quem somos, se expressa na comunhão. Uma das coisas mais distorcidas que nós vemos é quando alguém diz assim, a minha igreja. É quando alguém diz assim, o meu ministério. Não existe minha igreja, irmãos. Existe a igreja do Senhor Jesus. Não existe o meu grupo. Não existe o meu ministério. Eu tenho que pensar. Nós temos que sempre refletir como igreja a quem nós estamos servindo. A nós mesmos? A comunidade local? Não. Nós estamos servindo ao Senhor.
nós estamos servindo ao soberano dos reis da terra, nós estamos servindo ao reino do Senhor Jesus. Então, não somos só nós, não é só a nossa igreja. Nós temos que sempre pensar que nós estamos aqui juntos para glorificar o cabeça do corpo, que é Cristo Jesus. Por vezes, nós vemos nações divididas, nós vemos igrejas divididas, vivemos nesse mundo de famílias divididas, de casamentos partidos, onde as pessoas se tornaram de amantes a inimigos. Mas Deus nos chama para ser uma igreja, e ser igreja, a nossa identidade como igreja é a identidade de corpo. Nós somos, diz a palavra, corpo de Cristo. E importante, nós não somos o braço de Cristo, nós não somos a perna de Cristo, nós não somos a mão de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Ah, a mão é mais importante. Não, o corpo é importante. O corpo de Cristo é importante, irmãos. E há algo especial de Deus quando a igreja se une, quando a igreja se reúne, quando a igreja é coesa. A unidade é o que dá à igreja a possibilidade de avançar. Essa unidade é que dá à igreja a sua identidade de igreja. E a igreja, sendo igreja, ela se reúne e ela se une e ela ora pela cidade, ela ora pela nação, ela ora por seus governantes, ela ora por sua política, ela ora. E aí os crentes, tem crente tão maluco, que tinha crente que quando era o PT no poder, ele não orava pelo presidente porque ele odeia o PT. Aí hoje tem crente que não ora pelo Bolsonaro no poder, não orava pelo Lula, não orava pela Dilma, e não ora pelo Bolsonaro porque ele é agora de direita. Esses dias eu ouvi que o brasileiro é tão louco que 29% dos eleitores do Lula são de direita. 23% dos eleitores do Bolsonaro são de esquerda. Pessoa, que negócio doido é esse? Mas algumas pessoas são tão passionais, são tão irracionais nas suas passionalidades, que ele não ora pelo governador do estado, ele não ora pelo prefeito, porque o prefeito é do lado de lá. Não. Nós como cristãos, nós oramos, seja lá quem for, e nós respeitamos, e não desrespeitamos, seja quem for a autoridade. Nós reverenciamos por causa da autoridade de Deus. Então, a igreja precisa ser coesa, ela precisa estar unida nos seus propósitos de intercessão, de oração, de missão, de evangelização. E há algo especial quando a igreja ora, quando a igreja se une na oração e na intercessão. Irmãos, o Salmo 133 diz: quão suave, quão bom, quão agradável é que os irmãos estejam em união. E olha como esse salmo termina. Ele diz que nesse lugar da unidade, que esse lugar da comunhão, que esse lugar da congregação, dos irmãos reunidos diante dos sacerdotes em Jerusalém, ele diz assim: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena bênção e vida onde há comunhão, onde há amor, onde há humildade. Deus ordena a bênção onde a igreja é igreja de fato, na sua identidade. Deus ordena a bênção e vida nesse lugar da comunhão. Deus ordena a bênção e vida. Eu acho fantástico, por exemplo, o grupo de Jesus que tinha Simão Zelote, que era um sujeito radical de oposição ao governo. E tinha Mateus, o publicano, que era funcionário público. Você já pensou que negócio que era esse? Mas isso era possível por causa da identidade da igreja. A identidade de Mateus não é publicano, é cristão, discípulo de Jesus. A identidade do Simão Zelote não era Simão Zelote, oposição ao governo romano, era Simão, o discípulo de Jesus. Essa é a nossa identidade. Irmãos, a unidade expressa identidade, porque foi por causa da igreja que Cristo morreu na cruz. Foi para nos unir. A morte de Cristo é reconciliação.
A morte de Cristo na cruz é Deus dizendo para você: eu não te odeio. É Deus dizendo para você: eu não te rejeito. É Deus dizendo para mim e para você: eu não te lançarei no inferno. É Deus dizendo para nós: eu te recebo. É Deus dizendo para nós: eu te aceito. E Ele nos reconciliou com Deus. E ser igreja é olhar para o lado e dizer também para quem está do lado: eu não te odeio, eu te amo, eu te aceito, eu te recebo, eu te acolho. A cruz de Cristo é reconciliação. É Cristo dizendo: eu te amo tanto que eu estou disposto a morrer por você. E Ele morreu por nós para nos fazer corpo dEle, para nos fazer igreja dEle. Entendendo essas coisas, não pode haver espaço para falta de unidade, para falta de comunhão. Vivemos no mundo do individualismo, sim. Vivemos no mundo do individualismo crescente, de pessoas que nunca dividiram nem o quarto. Cada vez maior o número de pessoas que têm seu próprio quarto, sua própria cama, e aí casam e nunca nem dividiram um quarto, agora tem que dividir a cama. Não é? Estamos sendo treinados para o individualismo, para as liberdades individuais, para as opiniões meramente individuais, para as ações individualistas. Mas, irmãos, se você é a igreja de Jesus, não há espaço para o individualismo. Ainda que haja identidade na individualidade de cada um de nós. Mas nós fomos chamados para a coletividade. Nós fomos chamados para ser corpo. Nós fomos chamados para ser igreja. Nós fomos chamados para viver unidos. Nós fomos chamados para cantar juntos. Nós fomos chamados para evangelizar juntos. Nós fomos chamados para investir financeiramente nas mesmas coisas. Nós fomos chamados para trabalhar coesos, para trabalhar juntos. Nós fomos chamados para ajudar uns aos outros. Nós fomos chamados para ser uma igreja forte, conhecida por sua comunhão. E que Deus nos abençoe e nos ajude a perseverar na comunhão. Perseveravam na comunhão, diz o texto bíblico. No partir do pão, nas orações, perseveravam, insistiam, porque não é fácil. Tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas de culturas diferentes. Uma igreja como a nossa, que tem gente de nacionalidades diferentes, de realidades econômicas diferentes, mas nada disso importa, nada disso. A igreja é o lugar mais extraordinário do mundo, onde as pessoas são acolhidas, incluídas, aceitas, amadas e servem juntos. Se existe uma comunidade que dá um exemplo de inclusão para a sociedade global, é a igreja. A igreja, que há anos e anos e anos tem sido multiétnica, multinacional, multicultural, desde Cristo Jesus, quando Ele disse: faça discípulo de todas as nações, de todas as etnias, de todas as nacionalidades, de todas as peles, de todos os cabelos, de todas as cores de olhos, de todos os formatos de olhos. Façam discípulos de todas elas. E a visão final é de gente de toda tribo, língua, povo e nação, de pé diante do Cordeiro, cantando a mesma canção, adorando o mesmo Cordeiro, reconhecendo o mesmo Deus e sendo um corpo de Cristo. Louvado seja Deus pela igreja, por fazer parte da igreja de Cristo Jesus. E que o Senhor nos ajude a perseverar na comunhão para a glória dEle. Amém, queridos.